Glória a Deus. Agora é maravilha, né, gente? A Maria outro dia perguntou para mim assim: mamãe, por que que no meu nome não tem maravilha? Eu não sei, tem que perguntar pro papai, né? Vocês estão bem, gente? Boa noite. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Jesus é bom, né, gente? Como é bom estarmos em família, né? Como eu fiz de manhã, vou repetir. O que eu lembrar, eu repito, tá, gente? O que eu não lembrar foi o Espírito, entendeu? Dá um bem-vindo para quem está do seu lado aí. Vai que tem uma carinha nova aí do seu lado. Olha que casa cheia, linda. Fala, bem-vindo, que bom que você está aí. Eu estava tendo um tempo com Jesus no louvor, né? Não tive como te dar muita atenção. Glória a Deus. Mas agora fala para ele, agora eu vou sumir de novo, que agora sou eu com Jesus de novo, entendeu? Foi só uma pausinha pouca, né? Agora voltamos nós com Jesus de novo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero compartilhar algo com vocês hoje e quero que vocês orem comigo antes de nós iniciarmos a ministração dessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar tudo que Ele tem para derramar na sua vida, que eu possa ser um canal, que eu não venha atrapalhar e que o Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação daquilo que as minhas palavras não conseguirem traduzir para vocês. Essa palavra, para mim, ela foi tão profunda que me faltam palavras na hora de transmitir ela. Então eu sei que aquilo que me faltar, o Espírito Santo, Ele vai trabalhar profundamente no seu coração, amém? Então, você pode orar por mim? Amém? Glória a Deus. Então ora por mim, ora pela minha vida. Jesus, eu quero, Senhor, mais uma vez, Pai, colocar diante do Senhor esse tempo, essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há tanto tempo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por esse tempo, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida do meu marido, Jesus, que sempre intercede por mim, que sempre me envia, Pai. Eu já recebi as orações dele, Senhor, e agora nesse momento eu recebo a oração do teu corpo, Jesus, porque nós somos um, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para que juntos nós possamos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor possa usar da minha vida, Senhor, que eu seja um instrumento fiel àquilo que o Senhor tem entregue, Jesus. E eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha colocar no coração de cada filho teu, Pai, aquilo que as minhas palavras não conseguirem alcançar, Jesus. Porque a tua sabedoria, o teu conhecimento é tão profundo, Jesus. E nós somos tão pequenos, Senhor. Mas eu sei que o teu Espírito Santo, Jesus, que muitas vezes intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Nessa noite, o teu Espírito Santo também intercederá por nós, Senhor. E trará ao nosso coração a revelação daquilo que o Senhor quer que nós saiamos daqui entendendo, Pai. Assim eu te agradeço, Jesus, por esse tempo, Pai, e por essa palavra, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Família, nós temos ouvido muitas palavras aqui desse altar e nos últimos tempos a gente tem entendido o que o Senhor tem feito nesse lugar e o que o Senhor tem feito em nós, na nossa casa, na nossa vida. E existe uma frase que nós temos repetido ela por algumas semanas, que é: nesse tempo nós estamos em guerra. É isso aí. E conforme a gente vai entendendo que nós estamos em guerra, que nós estamos batalhando, e quando você vai juntando as palavras que são derramadas desse altar, e você vai somando isso à sua rotina, ao seu dia a dia, aos seus dias, nós vamos percebendo que realmente nós estamos em guerra, porque muitas vezes durante a sua semana você pode ter tido dias de abatimento, dias de desânimo, dias de vontade de desistir, sabe, dias difíceis, dias que você está com um projeto diante do Senhor e parece que a coisa não vai, dias em que você está se sentindo às vezes incapaz, dias em que você está se sentindo um pouco perdido, mas tudo isso
vem nos mostrando o tempo que nós estamos vivendo. E quando o Senhor nos coloca diante de uma estação diferente, porque nós vemos estações, não é verdade? Não são todos aqui que estão passando a mesma guerra, a mesma dificuldade. Muitas vezes a sua guerra é exatamente a ausência de problemas. Você sabia que isso também é uma guerra? Porque quando existe a ausência de problemas, existe também uma guerra querendo nos tirar da presença de Deus. Então até a ausência de problemas também é uma forma de guerra, porque isso pode nos levar para um lugar de conforto, de acomodação. Então de qualquer forma nós estamos em guerra contra algo. E quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, eu comecei a perguntar para o Senhor o porquê de tantas agitações, né? Na nossa alma, de tantas agitações na vida, né? A nossa vida sendo sacudida para lá e para cá. Não tinha uma musiquinha assim antigamente, né? As crianças cantavam, minha vida sendo sacudida para lá e para cá, daqui e para lá. Não é da época de vocês, né, gente? Desculpa. É só da minha. Mas a gente começa a observar algo. A palavra de Deus diz sobre essas sensações, sobre essas guerras. E a palavra de Deus também nos diz como seriam as pessoas do tempo. Nós sabemos que nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias do fim. Não sabemos quantos são esses dias do fim, mas nós sabemos que, através da leitura da palavra, o discernimento do Espírito, nós temos vivido dias onde cada vez mais, quando nós clamamos Maranata, nós vamos sentindo aquele cheirinho de estar mais próximo, o nosso Jesus. E a palavra de Deus diz em 2 Timóteo a respeito de como as pessoas seriam nesse tempo. E o porquê nós temos sido bombardeados e influenciados por uma atmosfera de sensações e de sentimentos e de indagações de tantas coisas. Em 2 Timóteo de 3, de 1 a 4, diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, onde os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, precipitados, soberbos e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora imagine você, nós vivendo em meio a esse ambiente todo, se de alguma forma isso também não nos afetaria. Se de alguma forma o Espírito Santo de Deus, ele não teria que trabalhar de uma forma intensa dentro de nós, à medida que a gente permita que ele faça isso, para que a gente possa se desvencilhar de todo esse meio que nós estamos inseridos. O propósito nesse tempo para nós que somos filhos de Deus, o propósito de Deus para o nosso tempo atual é permanecer com o nosso coração e a nossa fé firmados em Jesus. É isso que o Senhor espera de nós para esse tempo. Só que nós precisamos discernir isso como filhos maduros que somos e entender que nós precisamos nos levantar com uma postura reta, correta, mas que a influência ao nosso redor não vai nos ajudar. Não é um ambiente que vai nos empurrar para isso, não, muito pelo contrário, é um ambiente que vai nos dificultar viver tudo isso, e nós vamos passar a ser pessoas anormais, pessoas estranhas, esquisitas. Você já ouviu isso? Eu ouvi recentemente, vocês estão diferentes, né? Diferente é um palavrear, né? Mas diferente por que nós somos diferentes? Porque a verdade é que tudo onde o mundo está inserido está caótico. Então o Senhor, ele nos convida a um propósito mais alto, de guardarmos o nosso coração, para que a gente possa caminhar e permanecer e perseverar até o fim, e estarmos com Jesus. Só que para isso, vai precisar haver em nós alguns posicionamentos. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 2,30: Deus honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam.
Quando a gente lê esse texto, dá uma impressão de ser uma troca. Mas a verdade é que não é uma troca, mas existe uma reciprocidade. Existe algo que o Senhor espera de nós. Existe algo que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que a gente honre a Ele com uma verdade da nossa vida, que a gente honre a Ele, porque nós já recebemos a Cristo. E uma vez que nós recebemos a Cristo, a nossa caminhada de fé precisa testificar. E hoje o Espírito Santo de Deus está nos chamando a um lugar mais alto, para nós não andarmos em conformismo, para nós não nos conformarmos com a nossa situação, com a nossa vida, com as nossas emoções, nós não nos conformarmos com nada que existe dentro de nós. O Senhor está nos chamando para nós continuarmos guerreando, para nós não nos conformarmos de forma alguma. Seja com a situação que você está passando na sua vida, na sua casa, seja com inquietações que estão dentro do seu espírito. Como eu disse de manhã, minha vida está virada do avesso, mas a verdade é que a minha confiança está em Jesus. E todas as vezes que eu começo a me estremecer e eu começo a ficar meio perdida, o Senhor fala: olha para mim. Para de olhar para aí embaixo. Aí embaixo está uma bagunça. Olha para mim. Quando nós olhamos para Ele, essa bagunça de baixo vai ficando mais distante. Só que a verdade é que nós não estaremos fora dessa bagunça. Nós só estaremos longe disso quando Jesus voltar. Tiago 4,8 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Vou repetir: cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Cara, eu falo que existe uma coisa que o inimigo, ele tenta muito contra a minha vida. Ele sabe muito bem daquilo que eu creio, ele sabe do meu amor por Jesus. E Ele sabe o quanto eu procuro andar em obediência. Só que existe algo em que normalmente Ele vem tentar na minha vida, é a indecisão. Eu falo que para o inimigo tentar tirar a nossa estrutura, é só ele chegar perto da gente e colocar uma interrogação. Será? Mas será mesmo? Será? E aí quando a dúvida entra, a nossa fé sai. Porque se a dúvida entrou por uma porta, a fé saiu por a outra porta. E o Senhor está requerendo de nós uma fé firmada em nada que nós estamos vendo, uma fé firmada em algo mais alto. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Há um tempo atrás, num evento de mulheres que teve aqui, o Lê ministrou algo e eu já compartilhei com vocês na última ministração a respeito de honra. E essa palavra vem ecoando dentro de mim desde então. O Lê ministrou sobre honra com relação à submissão. A verdadeira submissão em honra, em oferta, em entrega voluntária. E isso mudou muito na minha vida, no meu casamento, porque como eu disse para vocês, eu sempre me submeti ao meu marido. Sempre não, né, gente? Na verdade, dos últimos tempos para cá, né? Porque não foi sempre, né, amor? Dos últimos tempos para cá, eu procurava me submeter ao meu marido. O Kleber vai falar, sempre? Eu acho que é isso. Mas dos últimos anos para cá, eu entrei nesse processo de submeter ao meu marido. Mas eu percebi que faltava honra. Porque submeter em obediência é só cumprir regra. Como o Beck disse agora há pouco aqui, é só cumprir regra. Ah, vou obedecer. Ah, tá. Como eu dei o exemplo de manhã, eu sempre gostava de separar a roupa do meu marido, colocar um prato para ele comer. E eu sempre falava, tá aqui, separar. Eu acostumei, né? Agora tá aí, ó. Tem que fazer, né? Existe honra nisso? Não. Existe só obedecer. Puramente obedecer. Obedece. Mas quando o Lê ministrou sobre isso, meu coração começou a queimar. E eu saí daqui falando, Deus, o meu posicionamento está errado. O meu coração está no lugar errado, Deus. Porque o Senhor não espera de nós o apenas fazer. O Senhor espera algo mais de nós. O Senhor espera a honra. Não é apenas fazer.
Mas é a honra, não é apenas a gente vir servir de staff, mas é um coração de honra. Não é apenas vir cantar, mas é um coração de honra. Sabe, não é apenas fazer alguma coisa. Não é apenas sair da sua casa, tomar um banho e vir para o culto. Mas com que coração você está vindo para o culto? Qual é a honra que você carrega quando você faz o que faz? A pergunta do Senhor para nós é: por que você faz o que faz? Por quê? Por que você faz o que faz? E quando eu fui ministrada sobre o casamento, o Senhor começou a colocar esse zoom de honra em várias áreas da minha vida. E hoje eu quero falar especificamente de como nós honramos a Deus. Porque Deus começou a me mostrar também que Ele gostaria de ser honrado de uma forma diferente. Porque muitas vezes nós já cumprimos regras. Sei lá, você vem no culto, dizima, vai no GC, faz tudo bonitinho. E eu comecei a perguntar para o Senhor: mas isso não é honra, Deus? Eu não estou te honrando, fazendo tudo certinho, né, gente? A gente cumpre lá tudo bonitinho, né? O Leme passou aqui a agenda da igreja, aí a gente veio nos cultos certinho e tal. E aí eu fui entender um pouco mais sobre honra. O próprio dicionário nosso explica a honra como sendo dar o valor, dar o crédito devido, fazer distinção, dar um lugar de destaque pelo seu valor. Então, honra nada mais é do que nós reconhecermos o valor de algo. Então, quando nós reconhecemos o valor de algo, nós honramos aquilo, nós damos honra àquilo. Então, quando eu reconheço o valor do meu marido, eu honro ele, porque eu reconheço o valor que há nele. E quando nós reconhecemos a nosso Jesus, quando nós reconhecemos a Deus, Ele espera que a gente coloque Ele num lugar de distinção, em um lugar de separação, em um lugar de destaque, em um lugar mais alto, em um lugar de prioridade, em um lugar onde esteja somente Ele. E eu não sei vocês, mas comigo, quando Deus começou, já há um tempo que Deus tem trabalhado no meu coração sobre altares. E cada vez o Senhor me mostra algo que está no altar. Já passou pelo altar da minha vida os meus filhos. Já passou pelo altar da minha vida o Kleber. Já passou pelo altar da minha vida meu trabalho. Já passou pelo altar da minha vida a reputação. Já passou pelo altar da minha vida lideranças. Quantas coisas. Paz já passou pelo altar da minha vida. Quantas coisas eu coloquei no lugar de Deus. Mas o Senhor foi tirando um a um, com muito amor e carinho. Ele não chegou a bater o pé e quebrou tudo não, como o pessoal fazia com o santo antigamente, né? Não, Ele com muito amor, Ele foi tirando um a um. E isso está no lugar errado. Então o Senhor nos chama hoje a colocarmos Ele nesse lugar de separação, nesse lugar de honra, para que nesse lugar de honra a gente possa realmente honrá-lo e adorá-lo. E quando a gente fala em honra, honra também está relacionado a pessoas que a gente caminha. Honra também está relacionado às nossas lideranças, está relacionado ao irmão do nosso lado, está relacionado à sua família, está relacionado à forma como nós caminhamos no corpo de Cristo e como é que nós caminhamos. E Deus começou a falar comigo a diferença de honra e bajulação. São duas coisas distintas, porque você pode muito bem, eu posso muito bem tentar honrar alguém na presença, chegar para o Kleber e começar a falar um monte de coisa para ele, porque ele está aqui perto e tal, mas aí na hora que o Kleber sai, o que é que eu falo? Se a minha atitude na ausência da pessoa, ela não é de honra, então aquilo que eu fiz na presença da pessoa é simples bajulação. Não é caracterizado honra. Porque quando nós honramos, nós precisamos ter um coração que honra. E quando o nosso coração honra verdadeiramente, isso tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso caráter. E se tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a forma como nós estamos nos posicionando. E são duas coisas distintas.
Gi, então quer dizer que é só eu honrar na ausência, não preciso honrar ninguém na presença. Não é isso. A questão é também o que você faz na ausência, ou principalmente o que você faz na ausência. Isso é que vai determinar se existe honra, se você é um homem de honra, se você é uma mulher de honra, se você é um líder de honra, se você é um liderado de honra. Isso é que vai fazer a diferença. É aquilo que Jesus está fazendo em nós e que está transmitindo no momento da ausência de alguma pessoa. Isso é nós caminharmos em honra. Imagine o quanto a palavra nos diz ainda sobre dupla honra. Que o nosso coração, como que está o nosso coração? Para que a gente possa honrar em dupla honra e dar a honra merecida, o nosso coração precisa estar no lugar certo. A motivação do nosso coração precisa estar no lugar certo. Porque se a motivação do nosso coração não estiver no lugar certo, não será considerado honra. E como faremos isso com dupla honra? Nós aprendemos com aquela história do centurião. Vocês recordam dessa história do centurião? Havia um centurião que ele foi até Jesus e ele disse: Jesus, eu tenho um servo que está doente. Tem um servo meu que está doente. E Jesus disse para ele: vamos lá então, vou lá na sua casa, vou lá no seu trabalho, né? Vamos lá, eu vou curar ele. E esse centurião para Jesus e diz assim: não, o senhor não precisa ir até lá. Basta uma palavra, me dá uma palavra. Me dá uma palavra, que através da sua palavra eu creio que o meu servo será curado por conta de uma palavra sua. Por que esse centurião tinha tamanha fé? Porque a verdade é que ele caminhava em honra, porque ele reconhecia o que Jesus carregava. Quando nós reconhecemos o que uma pessoa carrega, nós caminhamos em honra. Ele reconheceu o que Jesus carregava, ele entendeu. E o Senhor, Ele está requerendo de nós um tempo onde a gente consiga discernir e entender que honra não tem a ver apenas em fazer algo para alguém, mas a motivação pela qual se faz algo. Como está o nosso coração? Como estão as motivações do nosso coração? É um tempo que Deus ele busca purificar as nossas motivações. Porque não basta nós fazermos algo. O Senhor ele quer saber qual a intenção do coração em fazer o que faz. Nós temos o exemplo da oferta de Caim e Abel. Os dois ofertaram algo, correto? Os dois entregaram algo. Os dois fizeram, os dois entregaram. Os dois ofertaram. Mas a questão é, qual a motivação? A gente entende que queria ofertar em honra. Eu reconheço o meu Deus, eu reconheço quem Ele é na minha vida, então eu estou ofertando em honra. Só que existe um problema com o outro. Qual é o problema com o outro? Pode ser que ele quis ofertar para fazer bonito. Porque o outro ofertou, então eu vou ofertar também. Se o outro ofertou e fez bonito, então eu vou ofertar e vou fazer bonito também. E aí? A questão não está na entrega, mas está na motivação pela qual a entrega é feita. Se a motivação é correta, o Senhor recebe. Se a motivação não é correta, o Senhor ele não recebe.
O Senhor, Ele está ajustando áreas dentro do mais profundo de nós. Sabe por quê? Porque são áreas que nós não falamos, são áreas que nós não comentamos, são coisas que ficam dentro da gente, que a gente às vezes não fala para ninguém. E se não falamos para ninguém, está faltando mesa. Poderíamos estar compartilhando com alguém. A mesa é esse lugar, um ambiente seguro, para a gente dizer, olha, o meu ego está gritando. Cara, como é lindo você sentar na mesa com pessoas maduras que dizem, olha, me ajuda nisso aqui, meu ego está gritando. Cara, como é lindo ver isso. Tem mesas que eu vou, que eu saio com o Kleber quase chorando. Eu falo, eu vi Jesus. Que nós vemos Jesus. Jesus fazendo. As pessoas permitindo Jesus fazer. Pessoas de verdade, sentadas com pessoas de verdade. Abrindo seus corações de verdade. E sondando as motivações mais obscuras. Porque nós somos ruins, gente. Nós somos ruins. Existe muita motivação errada no nosso coração. Mas o nosso Deus, Ele é lindo. E quando Ele mostra pra gente que tem motivação errada, não é para nos acusar, mas é para nos curar. Então não fique preocupado. Jesus, estou me sentindo a lepra da lepra da lepra. Como diziam os pregadores antigos, o pior do pior do pior do carrapato. Mas não é para isso. O Senhor, Ele não é acusador, Ele não é apontador. O Senhor, Ele apenas nos mostra para curar. Ele apenas nos mostra para sarar. Ele nos mostra porque Ele acredita em nós. Ele nos mostra porque Ele está apostando as fichas dEle de que nós vamos conseguir. Amém? Amém. Então entenda isso no seu espírito. É o Pai hoje dizendo, olha, vamos lá. É dia de faxina. Sabe quando a gente pega o filho? Estou precisando pegar a Maria. Faz tempo que eu não pego ela para arrancar aquelas cracas. Né? Atrás do pé, atrás da orelha, né? Sabe aquelas craquinhas escondidas? Cara, ninguém vê. Eu tô aqui, né? Tô roupinha, brinquinho e tal, mas ninguém sabe. Vocês não sabem nem se eu tomei banho. Se eu passar um perfume, tapeia. Mas já que não sei se hoje eu tomei, tá? Mas a verdade é que o Senhor, Ele cuida de nós. Nosso Deus é lindo. Provérbios 29 e 23 diz assim: o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Olha que profundo esse texto. Quando nós falamos sobre as motivações do nosso coração, se a gente parar para pensar, onde tudo isso começou? Onde foi que tudo isso começou? Onde foi que isso começou? Por que que eu sinto essa lepra? Por que que tudo que eu faço, eu percebo que tem alguma essência ruim de mim ali no meio? Sabe onde isso começou? Vou ser bem redundante. No começo. Lá no Éden. Lá foi onde começou. Lá foi onde começou uma ideia, um pensamento, uma sugestão de que, olha, você pode ser bom o bastante. Olha, você pode saber bastante coisa. Olha, você pode saber tanto quanto Deus. Olha, você pode ser top. Olha. E isso é o pecado. É a queda. E nós sabemos disso. E quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos aquilo que Jesus, Ele quer fazer em nós. Nós sabemos que Jesus, Ele não está nem um pouco preocupado com as nossas maldições hereditárias. Ele quebra tudo isso. Mas a questão é, o Senhor, Ele espera de nós um coração de arrependimento verdadeiro, para que a cura do Senhor venha de uma forma intensa sobre nós. Porque a verdade é que, se a gente for observar as pessoas do fim, dos dias do fim,
são pessoas egoístas, são pessoas que é tudo para si, o dinheiro é para si, os bens é para si, a vida é para mim, tudo é sobre mim, tudo é para mim, tudo é mim. E lá, quando a gente vai observar, lá no Éden, qual que é a situação? É a mesma situação. É tudo sobre você, Adão e Eva. É tudo para beneficiar, entregar algo muito bom para você. A luta não mudou. Mas a verdade é que Jesus está nos impulsionando para um lugar mais alto. Para um lugar mais alto de cura. Para deixarmos Jesus acessar áreas da nossa vida, quartinhos da nossa vida, porque que Ele tem poder para fazer, Ele faz por completo, mas Ele quer que a gente abra a porta desses quartos. Nós limitamos a ação de Deus a agir, então quer dizer que a ação de Deus não está acontecendo? Não está acontecendo porque nós limitamos. Sabe qual é a guerra que nós estamos enfrentando nesses dias? Guerra contra nós mesmos. A nossa guerra é interna. Seria mais fácil se tivesse um demônio para a gente expulsar. Bota a mão na cabeça, expulsa e vai embora. Seria mais fácil se tivesse algo que a gente pudesse fazer. O que é? Para jejuar 60 dias? Eu vou jejuar 60 dias. Mas o problema é que a nossa guerra está dentro de nós. São áreas da nossa vida que nós trancamos as 7 chaves e falamos: Jesus, aqui você não entra. E por quê? Porque nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Mas eu vou te dizer o que Jesus ele está almejando para nós. Sobre esse texto que nós lemos sobre pessoas do fim com corações destruídos. Eu fui colocando aqui o oposto dessas pessoas, o que seriam. E o oposto dessas pessoas é a noiva limpa, redimida, somos nós, amém? Amém. Agora eu vou falar de você, tá bom? Você dá um glória a Deus aí. Imagine que o texto fosse assim: os dias do fim, vai ter um povo torto, que é esse aqui, mas os meus filhos serão generosos, humildes, abençoadores, honrosos, gratos, justos, amam a família, são reconciliáveis, são respeitosos, buscam domínio próprio, são bondosos, são amigos do bem, são fiéis, são cautelosos e são amigos de Deus. Uou! É isso que Jesus espera de nós. Gente, então o que existe entre esse abismo? De um lado, esse terror que nos persegue. Do outro lado, o que Jesus espera. E existe no meio de tudo isso um mal que se chama orgulho. O orgulho é um mal que está no meio disso, nos impedindo de honrar a Deus e as pessoas como elas merecem. Porque se honrar pessoas é você ter um coração de servo. Como que um orgulhoso tem coração de servo? Não tem. Então, se não existe coração de servo, não existe honra. Logo, se não existe honra, a motivação do coração está errada. E se a motivação do coração está errada, para onde estamos caminhando? A motivação do coração. E eu conversava com uma amiga a respeito sobre essa questão do orgulho. Então nós fomos buscar na palavra o oposto do orgulho. E o oposto do orgulho é humildade. Coração humilde. Pessoa humilde, mas é humilde de verdade, gente. Não é humilde de roupa, né? Não é humilde de chinelo, né? Eu sou humilde, esse lugarzinho aqui, tá? Não, isso não é humildade. Humildade é você colocar o seu coração como servo. Você saber que você é filho do Altíssimo e que você pode servir irmãos, você pode servir pessoas em honra. Em honra. Porque existe um coração de servo. Será que nós estamos honrando
Por que que existem tantos problemas nos casamentos? Porque os maridos não querem honrar as esposas, não querem servir. As esposas não querem honrar os maridos, não querem servir. Os filhos não querem honrar os pais, não querem servir. Todo mundo que fala para servir alguém, nossa, lá fulano, quer que eu seja um pano de chão para ele pisar em cima. Mas a verdade é que o nosso coração deveria de nos colocarmos nesse lugar e nem esperar que ninguém nos coloque nesse lugar, mas a gente voluntariamente se colocar nesse lugar. De um coração em honra verdadeiro, um coração puro. Um coração que está pronto a servir, está pronto a pagar um preço, está pronto a estar junto. Quando a gente observa a história de Davi e Saul, nós observamos, eu falava de manhã, que existem épocas da nossa vida que parece que nós passamos por auditorias, né? Eu trabalhei alguns anos em empresa, em gestão de qualidade, meio ambiente, e a gente trabalhava muito com essa parte de auditorias. Então, de vez em quando chega uma fase onde a auditoria bate. O que é auditoria? É uma conferência. É um momento em que bate na sua porta uma conferência, uma checagem. Ora lá, vamos checar. E às vezes essa auditoria ela vem travestida de luta, processo, problema, dificuldade. Porque a auditoria também é isso. Para quem trabalha em empresa sabe que também são sinônimos, né? Auditoria é... Meu Deus, quando fala auditoria, os funcionários ficam até de cabelo em pé. Ah! E é isso. E Davi e Saul também passaram por um processo. E nesse processo de auditoria na vida de Davi, houve uma situação que aconteceu, onde Saul estava perseguindo Davi. E aí, de repente, o Senhor prepara, olha só, o Senhor prepara uma situação onde Davi fica próximo a Saul e ele pode matar Saul. E aí Davi poderia olhar para aquela situação e falar assim, ó, Deus preparou. Mas aí o que Davi fez? O que a gente aprende com Davi? Ele usou do princípio de honra. Porque honra não tem a ver com o outro, honra tem a ver com o seu caráter, com o meu caráter. E quando a gente fala em honra, a gente fala de um coração de crente de verdade. Outro dia a gente conversava com um casal, eu e o Kleber, e foi muito engraçado, porque a gente estava conversando e de repente estava acontecendo tanta situação naquela família, acontecendo tanta situação. E tem uma hora que a gente brincou, sabe? E eles olharam assim e falaram assim, cara, meu Deus do céu, isso então é que é ser crente? A gente, aceita Jesus. Levanta a mão agora, aceita Jesus. Porque as lutas, as dificuldades, não, a renúncia. O abrir mão, o morrer, o abrir mão da nossa vontade. E eu entendo que nós caminhamos para esse lugar de abrir mão da nossa vontade, de abrir mão, de morrer. Mas o Senhor agora, Ele sempre quer algo mais, Ele está sondando agora a nossa motivação. Nós morremos felizes, não é verdade? E agora Jesus está sondando a motivação. O que você está fazendo aí no caixão? Você morreu por quê? O que você está esperando? Qual a sua motivação para isso? Porque a verdade é que muitas vezes nós invertemos o princípio de honra. Honra é reconhecer o valor em algo e não cobrar um reconhecimento de algo que você fez. E o nosso problema é esse. Muitas vezes fazemos algo e já ficamos sentados. E aí? Semeei. Onde eu vou colher? Aqui, ali. Onde vai ser? E o Senhor nos fala, faça em honra. E um coração de honra é um coração humilde, servo, que entrega, que faz.
E quando Davi teve aquela oportunidade, ele simplesmente foi aprovado na auditoria. Mas ele ainda pegou um pedacinho ali da veste e deixou claro para Saul: se eu quisesse, eu teria feito. Mas por eu conhecer o meu Deus e por eu amar a sua vida, eu não faço. Como está o nosso coração no local de trabalho, numa briga de família? Como está o nosso coração? Como estão as motivações do nosso coração? Entre marido e mulher, quanto tempo a gente está ficando sem conseguir fazer as pazes? Briga com o marido, a gente fica o quê? 15 dias sem se falar? É muito orgulho. Outro dia eu briguei com Jesus, que Jesus queria que eu resolvesse em 24 horas. Eu falei: é muito pouco tempo, Deus. E Deus falou: morre, você não tem muito tempo, é 24 horas, filha. Vai, já demorou, já, morre logo. Eu falei: que isso, Deus? Dá um tempinho aí para morrer devagar. Morrer com calma, né? Morrer lentamente, morrer, né, devagarzinho. Deus falou: filha, faca na caveira, morre de uma vez e para de enrolação. E é isso que Deus espera de nós. Que a gente tenha um coração, uma motivação certa. Meu pai passou dias na minha casa, semana passada. Acho que foram uns 4 dias que ele passou na minha casa. E eu brincava esses dias pensando sobre isso. Falei: cara, não dá para editar 4 dias, né? É muito tempo para editar 4 dias. Não dá para editar. Tem que ser de verdade. O que é. O que não é, não é. Às vezes tem situações que são auditorias. Às vezes uma visita na sua casa é uma auditoria. Que você vai ser quem você é. Às vezes você ir para um rolê com uma pessoa, você vai ser quem você é. Mas não tente ser o que você não é. Clebão já ministrou sobre isso no Encontro de Casais. Aqui é o casal, Ananias e Safira, né? De manhã eu esqueci o nome deles, eu falei: é só um casal. Eu falei: amor, esqueci o nome do casal, não marquei. Ananias e Safira. Não dá para editar. Vai chegar uma hora que Jesus vai chegar e vai falar assim: e aí? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que está cantando? Gisele, qual a sua motivação em subir lá? Como é que está seu coração? Seu coração está no lugar? Ou está se aparecendo? Qual é a motivação do nosso coração? Qual é a letra? Qual é a motivação por trás da nossa pose bonita, né? É isso que Jesus quer. E entenda, você não precisa ser perfeito. Mas você precisa conhecer contra o que você guerreia. E você sujeitar todos os dias. E quando você vê que não dá conta, peça ajuda para alguém. Bota o teu coração no lugar. Mas não deixe passar detalhes batidos. Porque o Senhor, Ele está passando. E o Senhor falava comigo sobre essa questão de conferência. E quando o Lê anunciou aqui o leadership, eu falei: eita, Deus vai conferir. Deus vai conferir. Ele vai vir conferir. Por quê? Porque nós somos filhos maduros. E o Pai vai, mas uma hora o Pai vem visitar. Uma hora o Pai vem visitar para conferir. E digo mais, e meu pai ainda na hora de ir embora ainda deu uns feedbacks pra gente, né, amor? Olha, vou falar pra vocês, ó. Caso de vocês, ok. Isso aqui é bom dar uma ajustada. Ele fala: ixi. Conferência. Foi lá conferir a casa do Alê também. E é conferência, é tempo de conferência. O Senhor está conferindo como estão as motivações do nosso coração. Por que nós estamos fazendo o que fazemos? E quando eu comecei a entender isso que Jesus estava falando sobre honra, e aí nós fomos um dia ter um tempo com um amigo, e Jesus falando sobre cura. E eu não estava entendendo, estava misturando tudo na minha cabeça, Jesus falando sobre cura. Mas aí quando a gente foi ter esse tempo com esse amigo,
Comecei a orar, a interceder, pedir para Jesus trabalhar profundamente, e orando, e Jesus me deu um texto. E depois o Senhor continuou falando comigo nesse texto por muitos e muitos dias. Esse texto diz assim: os primeiros milagres de Eliseu, está lá em 2 Reis. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente, diga comigo, nascente, que abastecia a cidade com água, e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, e ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permaneceu pura, conforme a palavra de Eliseu. Esse texto fala de um tempo onde Eliseu estava numa situação, numa condição, logo depois que Elias já havia sido elevado. Então aparece uma situação onde diz: olha, essa cidade é uma bênção, mas a água está contaminada e a terra está improdutiva. E a orientação que ele recebe de Deus para resolver esse problema é o que ficava martelando no meu coração o tempo todo. Qual foi a solução que Deus deu para Eliseu naquela situação? Deus disse para Eliseu: pega sal. O problema está na água. Então pega o sal e vai na nascente da água e coloca sal lá. E a cura vai acontecer. Porque se a água está improdutiva, automaticamente a terra também vai ser improdutiva. Porque a água é que molha a terra e então faz crescer ervas e se tornar uma terra produtiva. E quando esse texto ficou martelando no meu coração, cada situação que eu vivenciava, o Senhor falava: bota sal na origem. Bota sal na origem, bota sal na origem. Fiquem tranquilos, gente, não vão pegar sal em casa. Sai botando sal, andando com um saco de sal embaixo do braço, né? Hoje vai ter o corredor do sal, brincadeira, gente. Não é sobre isso, tá, gente? Mas é sobre nós não enrolarmos a origem. Não fazer de conta que ela não existe. Não tem como fazer de conta, porque a água está contaminada e a terra está improdutiva. O que Jesus está falando é: já deu. Não adianta fazer de conta que não existe, porque todo mundo já está vendo que a água está contaminada e a terra está improdutiva. Então vamos na origem. Qual é a origem? Aquele lugar que você não quer mexer. É aquele quartinho mesmo. Ai, Gi, mas já está tudo. Esse aqui acho que nem tem nada. A água está contaminada e o solo está improdutivo. Ponto. Existem coisas, áreas da vida que estão travadas. Existem situações que não avançam, porque o nosso Deus, Ele é um Deus onde Ele não deixa as coisas para trás. O nosso Deus, Ele é um Deus onde Ele faz por completo. Então, se existem feridas, se existem coisas para serem resolvidas, existem coisas, existem perdão para liberar, existem coisas que estão guardadas, existem assuntos, conversas que não foram feitas, existem perdões que não foram liberados. Existe muita coisa que precisa ser resolvida de uma vez por todas. Por quê? Porque se não for resolvido, vai contaminar tudo que você faz, tudo que você toca. O Senhor, Ele quer curar a raiz. E entenda uma coisa, sabe por que muitas vezes não foi curado? Primeiro, porque nós fechamos esse quartinho. E segundo, por que nós muitas vezes fechamos esse quartinho? Porque nós não temos capacidade de limpar.
Não é sobre nós, não há nada que a gente possa fazer para curar esse lugar. É só Jesus. Só que nos falta fé para crer que Jesus vai entrar e vai limpar esse quartinho. Nos falta confiar no nosso Pai. Nos falta confiar no nosso Pai. Nós temos fé até certo ponto. Quando chega naquela página X, a gente fala que não, Deus, aqui eu resolvo. Ou quer dizer, eu escondo, porque a gente não resolve. Mas quando nós colocamos para Jesus resolver, e eu vou te falar de verdade, o Senhor não está dizendo muitas vezes para algumas pessoas que você precise falar com alguém. O Senhor está falando da motivação do seu coração. Existem pessoas que você vai precisar sentar, conversar, porque é o Espírito quem vai te dizer, não sou eu. É o Espírito que vai te direcionar. E se você precisar de ajuda, vá para uma mesa. Mas é o Espírito quem vai te direcionar. Sabe por que eu estou dizendo que não resolve muitas vezes a gente simplesmente ir até alguém pedir perdão? Sabe por quê? Porque a gente vai, vou lá até o Kleber, peço perdão. Qual a motivação de pedir perdão? Não resolve. Porque a questão não é o simplesmente fazer. Qual a motivação eu faço o que faço? Quantas vezes eu já encerrei brigas com o Kleber, tipo assim, beleza, tá certo, beleza, jóia. Alguém já fez isso? Resolveu? Não, gente, nós colocamos debaixo do tapete. Como diz minha amiga Rafa, tudo que nós colocamos embaixo do tapete, nesse ano de 2024, Jesus pegou o tapete, tacou fogo, fez assim, ó. Não tem tapete. Ou você resolve, ou você resolve. E Jesus está dizendo para nós, bora lá, 3, 2, 1, valendo. E por que isso? Porque Jesus nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama de uma forma tão imensa, tão grandiosa, que Ele diz assim, filhos, eu estou curando filhos, porque existem muitos filhos que vão entrar por essa porta, porque eles estão precisando do que você vai estar carregando de cura. Se você não está curado, como é que um cego caminha com outro cego? Como um cego conduz outro cego, como um ferido conduz outro ferido. Imagina numa guerra, você está lá ferido na batalha, todo arrebentado. Chega um outro ferido, vai os dois, um pior do que o outro. Não vai adiantar. O que Jesus está falando? Eu estou curando, eu vou passar com cura. O nosso papel é abrir os quartinhos da bagunça. É só isso a nossa parte. Jesus vai fazer tudo. Onde psicólogo não entra, onde medicamento não entra, onde a cura não entra, onde não sei o que não entra, onde não importa, o Senhor vai entrar e vai curar. Ele vai restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar a sua fé, Ele vai restaurar os teus sonhos, Ele vai restaurar os teus olhos. O Senhor vai restaurar os teus olhos. Você vai enxergar através dos olhos de Jesus e não mais através dos olhos dessa ferida. Porque essa ferida embaça a visão e atrapalha aquilo que Jesus está fazendo. E o bálsamo de cura que Jesus vai passar, Ele vai derramar uma unção de arrependimento e de humildade. Arrependimento e humildade. Porque é isso que nós precisamos para conseguir abrir a porta dos quartinhos e deixar Jesus curar. Gi, é muito feio o que tem aqui. É muito feio o que tem aqui. Eu não contei nem para minha esposa, não contei nem para o meu marido.
Jesus está dizendo hoje, para mim e para você, eu já sei o que tem aí. Só quero ouvir de você. Eu já sei o que tem. Mas nos falta humildade para realmente caminharmos em honra. Coloque-se de pé no seu lugar, eu quero orar com você.